Isso. Nós, no sábado passado, estávamos falando um pouco de toda. Na verdade, nós paramos aqui, né? No lava-pés, mostrando que Jesus lavava os pés dos discípulos, que quem fazia isso era o escravo, quem fazia isso era o menor, né? E aí a gente tem os momentos derradeiros da vida de Jesus. A instituição da Eucaristia, que eu já falei também, né? A prisão de Jesus, Michelangelo de Caravaggio, né? Vale muito a pena depois vocês pegarem essa pintura, é belíssima. Jesus na Trave, também, de Michelangelo de Caravaggio. A crucifixão, tá? Às vezes isso causa um pouco de polêmica, né? Em relação à crucifixão de Jesus. Por quê? Às vezes, foi a única pessoa crucificada. Não, tá? As legiões romanas, o que seria uma legião? Seria como uma companhia em um exército, tá? Quem aí prestou serviço militar sabe um pouco o que é uma companhia, tá? Seria um destacamento, ok? Uma legião tinha aproximadamente, dependendo do lugar que ele estava, de 3.000 a 3.500 pessoas, não soldados, tá? E cada 100 soldados era uma centúria. E aí tinha um sargento, que era um centurião, tá? Que era um cargo mediano. Dentro dessa organização da centúria romana, tá? Tinha o crucificador. Tinha a pessoa que ia para crucificar os, os, os despojos de guerra. Quem eram os despojos de guerra? Eram os soldados de uma outra, do inimigo. Isso era muito comum em Roma. E isso a gente tem documentação sobre isso. Tá? Interessante a gente ter uma documentação muito precisa falando um pedido dos moradores que moravam perto da Via Ápia, que é a principal entrada de Roma, para que Júlio César, que era ditador, tirasse os crucificados, porque o cheiro já estava chegando em Roma. Então, crucifixão ou crucificação, os dois estão corretos, era uma coisa muito normal. Se você for para as monarquias, e for para as monarquias na América, principalmente a monarquia portuguesa, eles não crucificavam, mas eles flagelavam, tá? Flagelavam e esquartejavam. O que é esquartejar? Você cortar a pessoa e colocar um pedaço da pessoa em cada lugar. Isso era para quê? Para causar medo nas pessoas. Olha, não se meta com o Império Romano, senão você vai ser crucificado. Isso era comum, tá? Agora, como que se deu a crucifixão? Muitas vezes a gente percebe uma cruz muito desenhadinha. A cruz era um pouco mais rústica, tá? Historicamente. Lembro para vocês que a Bíblia não tem preocupação histórica nenhuma. A Bíblia é um livro de pessoas que estão tentando demonstrar a sua fé em uma outra pessoa que se auto-intitula Deus. E nós acreditamos. Jesus. Agora, para quem é historiador, para quem trabalha com história, algumas coisas da Bíblia são relatos religiosos. Tá? E são mesmo. Agora, como eu disse para vocês lá no iníciozinho dos nossos encontros, olhando a Bíblia através de seus relatos religiosos, nós conseguimos verificar o entorno dela e entender o que estava acontecendo. Isso é muito interessante. Como que era a cruz, mais ou menos? Era como um T, tá? Você tinha ali a trave e você tinha o patíbulo. O que se fazia? Se encaixava o patíbulo, tá? Ou pregava o patíbulo. Geralmente não acontecia
pregar o patíbulo, porque podia soltar. Então, como que era basicamente? Você tinha uma trave, tá? Lá já feita, e esse patíbulo que a pessoa levava, ele era encaixado. Pum! Tá? Eles cortavam e ele era encaixado e martelado. Tá? E a pessoa era crucificada nesse T. Muitas vezes nós vemos Jesus nas imagens da iconografia com o braço bem aberto. E historicamente também não era assim. O braço era levantado, tá? Bem levantado. Isso causava uma dor assim lacerante. Por quê? Porque na trave, tá? Nessa parte aqui da trave, eles colocavam, tá vendo? Isso aqui não tinha, tá, gente, ó. Dificilmente essa parte tinha. Era mais rentinho aqui, tá? Se tivesse, era uma coisa menor, tá? Os braços dele, muito provavelmente, ficariam aqui, ó, mais estendidos. E ele tinha um apoio para o pé, tá? Por quê? Esse apoio era justamente para pregar o pé. O pé ficava sobreposto, tá? E vinha um prego que travava o pé dele. E também ele era amarrado. Ele era pregado, mas o prego não tinha simplesmente a intenção de segurar, era para causar dor, tá? E para o sangue ir escoando, tá? Então ele ficava com os braços estendidos e com o pé preso. Então, por isso que lá em João 19 vai falar, e deu o último suspiro. Para ele respirar, ele tinha que levantar o corpo. Tá? Então, isso era muito doloroso. Tá? Então, para levantar, ele tinha que, para respirar, ele tinha que fazer um esforço grande. Ele estava pregado, então ele levantava e aí respirava. Por isso que deu o último suspiro. Tá? A cruz foi um elemento de coerção social romana. O que é coerção social? Quando você quer ensinar a um povo a um comportamento, você age com coerção social. Por exemplo, por que você não xinga o seu vizinho que colocou uma música alta no domingo de manhã? Porque você tem medo de ser punido pelo Estado. Você tem medo que seu vizinho vai e te processe. Tá? E assim sucessivamente. O nome disso em direito é norma agendi, que é a norma que, de certa maneira, nos impede de tornarmos, de termos comportamentos que ferem o contrato social. Roma fazia isso magistralmente, porque tinha uma organização política muito forte. Então, os povos que o Império Romano subjugava, ele subjugava com uma certa liberdade, tá? Tanto que muitas vezes, quando o Império Romano chegava em um determinado lugar, as pessoas comemoravam, tá? Comemoravam, porque sabiam que teriam contato com coisas que outrora não tinham, tá? É interessante que quando o exército hitlerista chegou numa parte da Rússia, na Iugoslávia, os iugoslavos comemoraram, porque a Iugoslávia era pior do que a Rússia, do que a Alemanha hitlerista. Era um pouco o que acontecia com o Império Romano. O Império Romano chegava no lugar, ele dava uma certa liberdade, só que tinha que rezar na cartilha deles. Inclusive, os romanos davam liberdade religiosa na província. Não podia ir para Roma. Se fosse para Roma, o bicho pegava. Tá? E é por isso que a gente vai ter uma carta daqui a pouco que eu vou ler para vocês,
como que o cristianismo, aos poucos, vai entrando no Império Romano. Tá? Jesus é depositado depois da crucifixão, tá? Ele é crucificado. Olha só que interessante essa imagem aqui, ó. Era mais assim, tá vendo? Ó? Conseguem visualizar? Deixa eu ver se eu coloco um efeito aqui. Ó, tá vendo? Era uma coisa mais chapada. E isso fazia com que a pessoa ficasse assim, ó, bem esticada. Tem cruz assim, tá? Por exemplo, você pega a cruz dos Fidedono. Todo mundo sabe que é um padre Fidedono? Padre Fidedono é o padre diocesano que parte em missão, tá? Por exemplo, se você pegar o báculo de João Paulo II, deixa eu pegar para vocês aqui, para vocês visualizarem, só para a gente ilustrar um pouquinho, para ficar bem legal. Bruno, Oi? a igreja São Marcos que a gente frequenta, a cruz que eles utilizam lá é mais ou menos essa que você está falando. Não sei se está dando para ver. Acho que está. Não está dando para ver. Tu colocou um efeito. Depois eu mostro direitinho. Isso. Tá vendo, gente? É mais ou menos assim, ó. Tá vendo o báculo de São João Paulo II? Ó. Tá vendo? Bem aqui, ó, um Papa Francisco, ó. Tá vendo? Uma cruz bem... Ele tá bem esticado, tá? Às vezes Jesus crucificado parece que ele tá ali na boa, né? Mas é assim, tá? E isso é um levantamento historiográfico, tá? Um levantamento histórico que foi feito ao longo dos anos para você chegar muito próximo do que aconteceu. Jesus, ele é não enterrado, ele é sepultado, tá? Tem uma diferença, tá? Enterrar é você colocar na terra. Sepultar é você colocar num invólucro de pedra ou numa casa, alguma nesse sentido. Agora, a tradição judaica é a tradição do enterro, literalmente, tá? Por exemplo, Bruno, o cristão pode ser cremado? Pode, tá? Antes do Vaticano II tinha um outro entendimento, mas depois, ao longo do caminho, a igreja foi alargando um pouco o seu entendimento. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é a nossa tradição. A nossa tradição de enterrar está em Gênesis 3. Tá? Colocarei inimizade de ti, filho de mulher. Eles foram expulsos do paraíso e Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês plantarão, vocês comerão com o suor do teu rosto, plantarão e a terra dará abrolhos, dará espinhos, e terás sofrimento, papapá, porque és pó, e ao pó voltará. Tá? Então a terra tem todo um simbolismo. Daí que vem a palavra humildade. Humus é terra. Humildade é aquele que olha para dentro de si e vê que é terra, vê que é pó, vê que é nada. Nesse ponto é muito interessante, porque os evangelistas vão falar que Jesus era tudo igual ao homem, menos no pecado. E ele vai cumprir todo o ciclo natural de uma pessoa. Ele nasce, ele se desenvolve, ele interage, ele envelhece, ele amadurece, ele convive, ele chora, ele sofre, ele sangra e ele morre. Porém, algo que ele não tem, tá? Algo que ele não tem é o pecado.
E ele vence o pecado com a cruz. O que é interessante é que a cruz, gente, é um simbolismo, assim, talvez dos mais impactantes no cristianismo. E principalmente no cristianismo católico. Porque a cruz para o católico, se você pegar, de repente, uma mentalidade não protestante tradicional, histórica, mas uma mentalidade neopentecostal, eles vão falar que o católico adora um Deus morto. Isso é comum. Só que é justamente ao contrário. Por quê? A cruz, para a gente, é um sinal de vitória. Tá? A cruz é um sinal de vitória. O que que fala Paulo, né? Ó cruz, ó morte, aonde está tua vitória? Pecado, aonde está o teu aguilhão? O que que é aguilhão? É algema, tá? Aguilhão é aquilo que você espeta o boi para o boi ficar manso, o cavalo, para o cavalo ficar manso. Aonde está a tua pena, pecado? Aonde está a morte? A morte foi dissolvida e diluída pela morte de apenas um. Paulo vai falar, se o pecado veio através de um, todos pecaram, a salvação veio através de um também. E todos têm acesso à salvação. Então, o simbolismo da cruz é algo sensacional. Algo impactante e sensacional. Tá? Jesus é depositado num sepulcro, mas não fica lá. Tá? Historicamente, gente, a gente tem como provar que Jesus ressuscitou? Olha que coisa interessante. Eu acho que não. Por quê? Provar é ter uma certeza empírica. Agora, a gente pode fazer um estratagema linguístico. Uma vez eu peguei uns alunos assim, uns alunos da teologia que eu estava dando aula, né? Eles falavam, Bruno, você é professor de história, prova que Jesus ressuscitou. Eu falei, olha só, quem está perguntando é você. Então, se você está me perguntando, você tem que ter o ônus da prova. Vamos inverter a pergunta. Prova que ele não ressuscitou. Se você conseguir provar que ele não ressuscitou, opa, por exemplo, acharem o corpo de Jesus e provarem que é o corpo de Jesus. Opa! Aí beleza. Enquanto isso não acontecer, a história meio que, opa, não sei. Para a gente que tem fé, é uma certeza empírica. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, tudo que ele pregou foi um profeta, não Deus. Tá? Vai, Marivone. E quanto ao testemunho, querido? Ao testemunho. Sim, testemunho é fidedigno, né? Porque são pessoas diferentes, em lugares diferentes, falando a mesma coisa. Isso é muito, muito impactante também, né? Eu analisei o fato puro e simples, né? Simplesmente da prova da ressurreição cabal, né? Ressuscitou, não ressuscitou? A gente tem relatos, tá? A gente tem relatos históricos, tá? Históricos não, de testemunhos. Agora, entendam uma coisa, crianças. Dificilmente você vai pegar um historiador, tá? Que tem uma perspectiva cristã. É quase uma jabuticaba para a gente fazer uma contraposição com as covardias que tem acontecido nesse grupo de WhatsApp, tá? É quase uma jabuticaba, só muito difícil. Muito difícil. Porque, geralmente, o historiador, o professor de história, alguém que se debruça a história, ele vai ter uma linguagem que tem ojeriza da religião. Detesta a religião. Tá? Dificilmente você vai encontrar um Bruno
falando de história da religião como eu falo. Tá? Eu também me considero uma jabuticaba. Difícil de encontrar. Tá? Porque a história, geralmente, ela vai prestar um desserviço a qualquer tipo de coisa que não se enquadra dentro dos métodos historiográficos. Tá? É um pouco isso. Então, não espere um livro de história da igreja um livro de história que venha, de certa maneira, trazer verdade sobre a Igreja Católica. Não, ele quer o fato puro e simples. Ele não está analisando fé, ele não está analisando espiritualidade, ele não está analisando mística, ele não está analisando conteúdo querigmático, ele não está analisando pregação, ele não está analisando antropologia, ele está analisando fato. O que aconteceu? É uma lupa, tá vendo? Ó, eu vou olhar de que forma? Eu vou olhar de uma maneira teológica. Eu vou olhar de uma maneira historiográfica. É um arcabouço científico. Tá? Então, tem que saber olhar dessa forma também. Vamos lá. Isso aqui é muito legal. Muito legal. Aí, Marivone, que é uma prova da ressurreição. Isso aqui não tem explicação. Tá? Não tem explicação. E uma vez fui numa palestra, foi aqui na faculdade, o pessoal lá da Espanha veio, estava fazendo uma missão aqui no Brasil, e a gente conseguiu com que eles viessem aqui em Petrópolis. Tá? Foi até ruim, porque foi um dia muito frio, muita chuva, e deu pouca gente no salão não, mas foi excelente. Qual foi a explicação que a pessoa me deu que é a mais sensacional que eu já ouvi? Você tem a face dessa folha, não tem? E você escreve aqui, ó. Ó. Espera aí que não deu para enxergar. Você escreve aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você escreveu aqui. Você tem uma outra face e você escreve aqui. A imagem não está nessas faces. A imagem foi impressa daqui para cá. Como que você escreve algo aqui? Não tem como. A imagem não é impressa em nenhuma das faces do pano. A imagem é impressa de dentro do pano para fora do pano. Isso não tem como explicar. Ah, Bruno, mas aí fizeram uma análise de carbono 14 e constataram que o pano do século XIII. Sim. Por quê? Porque no século XIII teve um grande incêndio. E essas marcações são marcações da Arca de Prata que derreteu. Várias irmãs morreram porque salvaram a arca. Então, isso aqui passou por um processo químico. Agora, o que é mais interessante é que, se você olha para o pano, lá em Turim, o pano é amarelado, você não vê nada. Você não vê nada. O pano é amarelo. Você não consegue ver isso aqui que a gente está vendo. Como que viram essa imagem? Com o advento da fotografia, foram lá fotografar o pano. E, ao fotografar, essa imagem sai no negativo. Não é na foto revelada. É no processo de feitura da revelação da foto. Gente, como isso? Aí o pessoal fala, foi Leonardo da Vinci que pintou. Cara, mas como que o Leonardo da Vinci ia pintar o negócio?
sem ele ver, esperando alguém inventar o processo de fotografia para ver o que estava ali. Não tem explicação. Como a gente disse em umas aulas anteriores, né? Tem muito mais mistério entre o céu e a terra que a gente possa compreender. Agora, esse homem do sudário, Bruno, a igreja já se pronunciou sobre isso? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque para a igreja se pronunciar sobre isso, ela vai ter que ter certeza. Existe uma veneração em torno do sudário? Existe. Tá? Existe. Existe a igreja do sudário? Existe. Mas a igreja oficialmente, com certeza, o sudário de Turim é o sudário do crucificado. É um homem crucificado. Agora, é muito impressionante. Por quê? Porque se você vê as marcas, ó, a gente tem na cabeça, no lado, nas mãos e nos pés. Outra coisa, se eu der uma foto para vocês minha, a foto vai estar nessa face, né? A imagem, ela é tridimensional. Como é que pode? O que é tridimensional? Ela é como se fosse um boneco. Assim, ó. Como é que explica isso? Não explica, tá? Os teólogos, né, e também o pessoal que analisou, principalmente o pessoal da NASA, a NASA analisou o sudário de Turim, falou que muito provavelmente a imagem foi impressa por uma explosão radioativa. Radioativa no sentido de não de radioatividade de Chernobyl, não. De raios de energia. Como se a pessoa que estivesse envolvida no pano emanasse uma energia tão grande que aquilo queimou o pano. A energia esturricou o pano e ficou a imagem. É impressionante. Vale muito a pena. Eu vou ver se eu consigo. Se o Nilson quiser pesquisar, o Nilson é bom na internet, achou o filme rapidinho, né? O nome do documentário é A Face de Jesus, tá? Da History Channel. É um documentário que eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um boneco a partir do Santo Sudário. Não sei se vocês já viram isso. Já viram? É muito interessante. Eles pegam o sudário de Turim, colocam o sudário no scanner e fazem um boneco em tamanho real. É sensacional. Tá? Muito interessante. Vamos avançar disso. Jesus aparece, ressuscita. Tá? Aparece primeiro para Maria Madalena, interessante. Né? O Evangelho de João, sem dúvida nenhuma, é o Evangelho das mulheres. Tá? Isso não tem nada a ver com feminismo. Tá? Feminismo é uma outra coisa. Um dia, se a gente tiver essa oportunidade, a gente poderia ter uma aula de feminismo para vocês verem quão nefasta é esse movimento. Né? E o feminismo, que a gente acha que é simplesmente direitos iguais. O feminismo, gente, não é direitos iguais. Tá? O feminismo é principalmente liberdade sexual feminina. O feminismo nasceu assim, tá? Com Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, que faziam experiências sexuais com adolescentes, tá? Isso a galera do feminismo não fala, tá? Então, por exemplo, você querer direitos iguais às mulheres, você querer que mulher tenha direito a voto, isso não é feminismo, isso é direitos iguais.
Isso o cristianismo luta desde que o cristianismo é cristianismo. Tá? Isso é bom senso. Se você pega no próprio judaísmo, que é uma religião extremamente sectária, extremamente, usando o termo de hoje, né, extremamente machista. Você pega, Deus criou o homem à sua imagem e a mulher, criou homem e mulher. Iguais. Perante Deus, iguais. Tem a mesma natureza. É por isso que Deus tira da costela de Adão. Por quê? Significa que é da mesma massa, que é da mesma natureza. Não fez uma outra coisa. Tirou da coisa que fez e fez igual. Tá? Pô, aí, o Nilson é sensacional, cara. Contratar o Nilson para ser meu assistente para coisas internéticas. Ó, então é um pouco isso, tá? Não tem nada a ver com feminismo. Agora, Jesus dá voz a pessoas que não tinham voz. Jesus olha para pessoas que não tinham voz nem vez. E a mulher, sem dúvida nenhuma, estava nesse grupo. Tá? Existiam mulheres que seguiam Jesus. Você pega, por exemplo, Atos de Paulo e Tecla, que não entrou no cânone bíblico, mas é sensacional. Tá? Mostrando uma apóstola de Jesus. Tá? Não uma apóstola, mas uma discípula de Jesus. Tá? Aquela que seguia Jesus, que seguia Paulo, que pregou o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Apóstolo é aquele que Jesus escolheu. Discípulo é aquele que segue ou os discípulos de Cristo, ou o próprio Cristo, né? Visualmente, né? No caso, olhando, nós seguimos Jesus, mas não vimos Jesus. Tá? Nós não nos encontramos com o Senhor, infelizmente. E Jesus mesmo fala, né? Olha, vocês estão me seguindo porque vocês acreditam porque viram. Bem-aventurados aqueles que não vão ver, não vão ouvir e acreditarão. Somos nós. Nós acreditamos pela boca de outras pessoas, pela letra de outras pessoas, e não pela boca do próprio Cristo. Tá? Vamos lá. Jesus ressuscita. Jesus aparece várias vezes. Eu gosto muito da aparição que tem no finalzinho do Evangelho de João. Inclusive, né, capítulo do meu livro Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé. Tá? Deixa eu pegar aqui. Capítulo 5. Ó, é a segunda pesca milagrosa. Lá na página 60. Tá? Vou tentar um pedacinho da música do Padre Zezinho, né? Lá na praia, eu larguei o meu barco. Então, Jesus aparece, tá? Para eles. É interessante que Pedro fala, vamos pescar. Não, Pedro não foi pescar, Pedro foi evangelizar. Pedro foi pregar a palavra. Pregou e não converteu ninguém. Quando Jesus entra na barca, ele converte 153 pessoas. Tá? E é interessante essa passagem que vai falar, né? Mesmo sendo muitos, a rede não se rompeu. Ó, lá em João 21, 9, 11. Assim que desceram à terra, viram brasas acesas e um peixe e pão. Jesus lhe disse, trazei algum dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra com 153. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. O que era isso? Qual que é a alusão? É a igreja, né? Que apesar de ser muitos, de muitos lugares, ela não se rompe, ela não acaba, tá? Essa é uma passagem fantástica. Eu gosto muito, eu tenho uma predileção muito grande, ó.
Isso é Michelangelo de Caravaggio, tá? Inclusive, essa pintura ficou durante muitos anos não escondida, mas não exposta ao público, porque as pessoas passavam mal, né? De tão real que é essa pintura. Essa pintura é pequenininha, tá? Não é grande não, né? Tem menos de 60 centímetros de comprimento, né? É a incredulidade de Tomé, tá? Eu costumo, com muita delicadeza, fazer uma releitura dessa passagem. O que seria a releitura dessa passagem? Tá? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Petrópolis é uma cidade de veraneio, né? Então a gente tem a presença de pessoas muito ilustres na cidade. Uma cidade que tem uma aura de burguesia republicana e também imperial, tá? Então, vira e mexe, a gente se depara em alguns lugares com artistas, com cantores, com jogadores de futebol, tá? Claro que não na Rua Teresa, né? Você vai encontrar em Itaipava, em restaurantes mais chiques e, às vezes, uma vez ou outra, em lugares um pouco mais populares. O que acontece? Tinha um dirigente do Flamengo, chamado Kleber Leite, foi presidente do Flamengo, era um grande repórter, papapá, que ele tinha uma casa aqui em Petrópolis, tá? Tem ainda, em Nogueira. E essa casa é muito próxima do nosso seminário diocesano. E aí o que aconteceu? Ele fez uma obra na casa e fez uma capela na casa. E pediu para o padre do seminário, que era o lugar mais próximo que ele tinha um contato religioso, que fosse lá benzer a capela e celebrar uma missa na capela. Só que ele foi pedir lá pessoalmente no seminário diocesano. O que ele fez? Ele foi lá, falou com os padres, e o padre convidou ele para almoçar com os seminaristas. E aí o que ele fez? Ele perguntou assim: quantos seminaristas tem? Aí o padre, nós temos 80 seminaristas. Época das vacas gordas, né? Nós temos 80 seminaristas. Desses seminaristas, quantos são flamenguistas? Aí o padre, não sei. Aí o que fez lá? Pegou, bateu no copo. Tim, 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 tim. Quem aqui é Flamengo? Aí 98% das pessoas. Ele foi no carro dele, pegou a camisa do Flamengo e deu para cada um. Só que não deu para o Bruno. Por quê? Porque eu estava na faculdade e eu morceguei, eu tinha que fazer alguma coisa e eu não fui junto com o pessoal. Olha, quando eu cheguei assim, estava rolando o almoço ainda. Eu cheguei e falei assim, que isso? Não, um dirigente do Flamengo veio aqui e deu uma camisa para cada um. Vocês pegaram para mim, né? E não. Olha o sentimento. Gente, pelo amor de Deus. Eu sou o mais flamenguista de todos os flamenguistas. Vocês esqueceram de mim. Ih, tá, mano. Aí foi um colega que não era tão flamenguista, me deu a dele. Falei, não, cara, que isso, a camisa é sua. Não, que tá, mano, eu nem ligo para futebol. Eu peguei mesmo porque era de graça. Toma a camisa. Aí fiquei feliz, dei um abraço nele. Gente, foi exatamente isso que aconteceu com o Tomé. Imagina, gente, Tomé andou com Jesus 3 anos. 3 anos. 3 anos. Todo mundo triste, porque o Senhor tinha morrido.
De repente, Jesus entra na casa e fala: Shalom. Olha que alegria. Onde estava Tomé? Tomé foi na padaria comprar pão, leite. Foi comprar uma cuca de banana para ele fazer o lanche da tarde. Tomé, com certeza, foi fazer alguma coisa para o benefício da comunidade. E Jesus esqueceu dele. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar dessa forma? Então, quando Tomé chegou, todo mundo enlouquecido. Senhor, o Tomé foi, deixou as bolsas, botou o refrigerante na geladeira e falou assim: o que aconteceu? Tomé, nosso Senhor está vivo. Ele veio aqui até a gente. Pô, gente, por que vocês não pediram para esperar? Fala assim: Senhor, o senhor pode esperar 5 minutinhos que eu vou correr para chamar o Tomé que foi ali na padaria? Gente, é isso o sentimento de Tomé. Tomé vê que todos estão confirmados na fé, menos ele. Agora, eu não coloco como incredulidade de Tomé. Eu coloco como fé de Tomé. Porque o que acontece? Todos os seus amigos viram o Senhor ressuscitado, menos ele. Imagina o que passou na cabeça de Tomé nessa semana que ele ficou esperando Jesus aparecer de novo. Por que o Senhor não apareceu para mim? Será que o Senhor ama mais os meus amigos do que a mim? Será que eu não fui um discípulo, um apóstolo, ou alguém que seguiu Jesus? É como eles? Será que Jesus esqueceu de mim? Olha o que passou na cabeça dele. O que Tomé fez? Tomé foi embora. Não. Tomé não foi embora. Tomé ficou uma semana com seus amigos comemorando que Jesus estava ressuscitado. E ele, meio com raiva, deve ter dito assim: só vou acreditar se ver. Entende? Vocês viram o Senhor. Por que o Senhor não apareceu para mim? O que eu fiz para o Senhor não aparecer para mim? O Senhor esqueceu de mim. Olha a angústia de Tomé. Tomé vai embora? Por que Tomé não vai embora? Porque ele acreditava sem ver. Tomé acreditava sem ver. Olha que coisa sensacional essa passagem. Quando Jesus aparece, ele vai primeiro em Tomé. Tipo, Tomé, eu não esqueci de você. Tomé, bota a mão aqui na minha ferida. A letra é dura, né? Já viu quando tu fala no WhatsApp uma coisa e a pessoa acha que você foi grosso ou grossa? Porque a letra é dura. Às vezes, com algumas pessoas, eu prefiro mandar áudio para não ter uma interpretação errada. Eu acho que esse encontro foi extremamente amoroso, caloroso e afetivo. Tomé, vem aqui, Tomé. Eu não esqueci de você, Tomé. Coloca a mão aqui no meu lado. Coloca a mão aqui na minha ferida. Você acredita agora? E Tomé vai fazer a primeira confissão cristã. É o primeiro credo. Meu Senhor e meu Deus. Isso é sensacional. Quisera eu ter a incredulidade de Tomé. De mesmo na angústia, não ir embora. Ficar. Todos confirmados.
E ele ficou. Todos na bênção. E ele ficou. Todos felizes. E ele angustiado. E ficou. Esperando a confirmação. E a confirmação chegou. Olha que passagem bíblica sensacional. Já tinha olhado por essa perspectiva? Por esse caminho? Porque muitas vezes ninguém bate no Tomé, né? Ah, igual São Tomé, tem que ver para crer. Não, ele já acreditava. Porque se ele não acreditava, ele tinha ido embora. Ó, vocês estão mentindo para mim. Vocês estão fazendo uma pegadinha. Isso aí, vocês estão me pregando uma peça. Não, ele ficou. Ele ficou porque acreditava. Sabe por que Tomé ficou? Porque ele sabia que Jesus era capaz de ressuscitar. Ele viu Jesus andando sobre as águas e chamando Pedro. Ele viu Jesus acalmar a tempestade. Ele viu Jesus ressuscitar a menina que estava morta. Ele viu Jesus tirando a pedra e chamando Lázaro, que já fedia. Olha, ele tinha certeza que Jesus era capaz de fazer isso. E ele ficou lá. Que a gente é o exemplo de Tomé, mesmo quando a gente não ver, mesmo quando a gente não sentir, que a gente possa, mesmo angustiado, mesmo triste, mesmo acabrunhado com a comunidade que não falou, pô, espera um pouquinho, pô, dá aqui uma camisa pro Bruno, que o Bruno tá chegando. Esqueceram do cara. A comunidade esqueceu do cara. Foi o que aconteceu com o Tomé. E é por isso que ele falou, ó, eu só vou acreditar se ver. Todos aqui viram. Eu só vou acreditar se eu botar a mão na ferida dele. Vocês não botaram a mão na ferida dele? Eu só vou acreditar se vou botar. Tomé não falou isso para Jesus. Tomé falou isso para os apóstolos. Que, de certa forma, deviam estar... Tomé, você não viu, Tomé. É porque se você não viu, se você tivesse visto, Tomé, olha, muitas vezes a letra é muito fria. Que tenhamos a fé de Tomé. Quem dera, né? Outra passagem sensacional. Os discípulos de Emaús. Jesus, tal como em João, na segunda pesca milagrosa, ele se reveste de uma outra fisionomia. Os discípulos, esses sim discípulos, voltando de Jerusalém, encontram com um forasteiro no caminho. E esse forasteiro pergunta, por que vocês estão tristes? E é uma frase muito interessante, né? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Mataram o nosso mestre. Ah. Aí nosso Senhor vai contando desde o Antigo Testamento como ele era o Messias, verdadeiramente. No partir do pão, eles reconhecem Jesus. Eu acredito que antes do partir do pão, eu acho que não fica conosco, Senhor. A tarde já vai avançada. Fica conosco, né? Que Papa, acho que é o Papa João Paulo II, né? Tem uma carta, né? Manu non biscum Domine. Fica conosco, Senhor. Não vá embora. Não se afaste. A noite já vai avançada. Olha, essa frase também é sensacional. O que é a noite já vai avançada? São as agruras da vida, né? São os percalços da vida. São as angústias da vida. São as intempéries que a gente vai sofrendo ao longo do caminho. São as noites, são até a treva. A treva aqui na Bíblia, no judaísmo, significa morte e pecado. Significa o pecador. Essa é a hora do poder das trevas. Tá? O lobo está como um leão, o demônio está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir firmes da fé. Está lá em 1 João. Então a noite já vai avançada, são as intempéries que a gente sofre. Tá?
O partir do pão era muito comum dentro do judaísmo. A Eucaristia era isso. Eucaristia, para o judeu, é você pegar o pão, dar graças e compartilhar aquele alimento. A palavra Eucaristia não é uma palavra cristã católica. É uma palavra hebraica. Tá? Eucaristia, dar graças. Tá? Eu tenho aqui um dicionário de Eucaristia que eu ganhei de um amigo. Né? Depois eu até contou a história desse amigo, que eu acho que vale a pena depois eu contar para vocês, que explica isso muito interessante. Tá? A gente tem Pentecostes, que é a manifestação da terceira pessoa da Trindade. Muitos teólogos, não teólogos, né, mas muitas pessoas na igreja falam que aqui nasce a igreja. Olha, gente, se a gente coloca que aqui nasce a igreja, olha quanto de história a gente vai desprezar. A igreja nasce aqui, a igreja nasce aqui, a igreja nasce aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Todos os passos de Jesus fundam a igreja. Quando a gente estudar a disciplina que eu mais gosto de lecionar, eu gosto muito de história da igreja, tá? Minha disciplina, meu carro-chefe, tá? Mas eu tenho um amor que é a eclesiologia. Quando o Nilson me chamar para dar aula de eclesiologia, vocês vão ver que a igreja nasceu no Antigo Testamento. Mostrei isso para vocês. É a prefiguração da igreja. É a igreja no Antigo Testamento. Então, existe um momento de fundação da igreja? Não, não existe. Existem vários momentos de fundação da igreja. Imagina você construir uma casa. Todos os tijolinhos que você coloca na casa são tijolinhos que vão fundando a casa. Claro que tem momentos especiais. Como, por exemplo, a primeira vez que você dorme na casa. Mesmo a casa não tendo toda pronta. É a mesma coisa a história de Jesus. Todos os momentos fundam a igreja, mas tem momentos que são especiais. Por exemplo, tá? Quando ele faz seu primeiro milagre. Esse é um momento especial. Tá? Quando ele faz o Sermão da Montanha. Momento especial. A cruz é um momento mais que especial. Pentecostes é um momento mais que especial. Aqui a igreja, que já está consolidada, recebe um impulso. Tá? O que vai acontecer aqui? O Espírito vô-lo revelará todas as coisas e falará com a minha autoridade. Eu estou lançando um textinho, daqui a pouco, se Deus quiser, está saindo, sobre o querigma. E nós temos o ponto sobre o Espírito Santo. E aí você vê o que é o Espírito Santo na igreja. Tá? O Papa João Paulo II vai ter uma carta na década de 90, se não me falha a memória, chamado Dominus et Vivificante. O Senhor que me vivifica. Esse é o Espírito Santo. A igreja toma um novo formato agora. Se a gente, eu vou explicando isso no texto, né? Se a igreja tem o protagonismo da Trindade em todos os momentos a igreja tem o protagonismo da Trindade. Porém, fica à frente uma das pessoas da Trindade. No Antigo Testamento é o Pai. Na salvação, o Filho. E na apostolicidade, o Espírito Santo. Criação, salvação, apostolicidade. O que significa? Eu fui criado, eu fui salvo, e agora eu preciso anunciar essa mensagem. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que vai me ajudar a anunciar tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou e fez.
O Espírito Santo é o Espírito de Deus, proclamado por Jesus, e que vem nos auxiliar a ser aquilo que Jesus foi. E é através do Espírito que nós vamos nos tornar santos verdadeiramente. E é por isso que a igreja é santa. Porque a igreja tem meios de santificação. A igreja não é santa e pecadora, não, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente escuta essas heresias, né? A igreja é santa e pecadora. Isso é heresia. A igreja é santa e santa. Claro, a igreja invisível é fácil de ver. Por que a igreja invisível é santa? Porque Jesus é santo. Tá? Agora, a igreja visível, sim. A igreja visível é santa porque ela tem meios para santificar as pessoas. E a gente vê a manifestação do Espírito Santo principalmente aonde? Nos sacramentos. Os sacramentos são os modos sensíveis e visíveis da graça de Nosso Senhor, do Espírito Santo, instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. São sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus instituídos por Cristo para a nossa salvação, no Espírito Santo. Isso é sensacional. Percebe, gente, como existe uma pedagogia da salvação? O que é uma pedagogia? Uma condução das coisas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos desejos e anseios. Deus não nos abandona em nenhum momento do nosso percurso. Está na criação, está na santificação, está na salvação e está na santificação. Como fala lá o Papa João Paulo II. Vale muito a pena ler o livro do Bruno que vai sair. E vale muito a pena ler o texto do Papa João Paulo II, Dominus et Vivificante. Depois eu boto lá o link no grupo. Tá? Vamos lá. E aí a primazia de Pedro. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é sensacional. É a primazia de Pedro. Tá? Não é a igreja de alguém. É a igreja de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é por isso, gente, que nós somos católicos. Porque sobre esta pedra, Cristo edificou a igreja. E é por isso que a igreja é santa. Por quê? Porque Cristo é santo. O que Santo Agostinho vai falar? E o Papa Bento XVI, quando veio no Brasil, na Catedral da Sé, falou exatamente isso. Por acaso pode Cristo vacilar? Se Cristo não vacila e a igreja está fundada em Cristo, ela permanecerá intacta até os fins dos tempos, até os últimos dias. Porque tem a primazia em Pedro. Aqui se finda todos os ensinamentos de Jesus em relação à eclesiologia, em relação ao que é a igreja. Porque ele vai dar para Pedro o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Apacenta o meu rebanho. Jesus, que é o bom pastor, escolhe um bom pastor para apacentar os seus rebanhos. Aqui, gente, a gente tem, entenda a palavra, tá? O primórdio do papado. Por que é primórdio do papado? Porque aqui Pedro ainda não era o quê? Papa. A gente só vai falar que Pedro é papa quando o papado for organizado. Aí a gente vai olhar para trás e vai falar assim, então Pedro foi o primeiro papa. Entende?
Entende o que acontece? Aqui ainda não tinha a palavra Papa. A gente fala, Pedro é o primeiro Papa. Porque a gente vai olhar para os sucessores de Pedro, que vão organizando o papado, até o século III o papado já estava bem claro. Século III, IV já estava bem claro. 300 anos depois disso aqui, 250 anos depois disso aqui, a gente já tinha uma intuição do que seria o papado. Claro que o papado, tal como a gente conhece, gente, só com Gregório Magno em 540. Tá? São Gregório Magno em 540, que foi o primeiro a falar a palavra direito canônico. O primeiro a falar a palavra direito canônico foi Gregório Magno. São Gregório Magno em 540. Tá? A gente tem o direito canônico hoje, mas é o novo direito canônico. Porque João Paulo II fez uma organização de um direito canônico que era do século XVII. Tá? Se não me falha a memória, que salvo engano, eu sou especialista em direito canônico. Mas o direito canônico sempre existiu. Sempre existiu. Tá? Desde 540. Esse cara, Gregório Magno, São Gregório Magno, de 540, que organizou o papado, que organizou a Cúria Romana. Isso é um pouco de história. Então, quando a gente olha para o Gregório Magno, a gente vê que ele é papa. Mas quem foi o primeiro? Pedro. De volta. E aí a gente vai ter uma linha ininterrupta de pastores. Sem interrupção. Bruno, teve uma época que teve papa, antipapa, papisa teve. Mas não quebrou a apostolicidade. Não quebrou a linhagem apostólica. Isso é sensacional. Isso, gente, nenhuma outra denominação cristã tem. Nenhuma outra denominação cristã segue a Bíblia como a Igreja Católica segue. Por isso que evangélicos somos nós. Entende? Evangélicos somos nós. Não que nós somos melhores ou piores, mas que, de certa maneira, a nossa organização física, eclesiástica, está pautada no que está escrito na Bíblia. Padres, diáconos, bispos. A nossa igreja é uma igreja episcopal. Tá? O Papa é um bispo. A nossa igreja é uma igreja episcopal, que está centrada na autoridade do bispo. O bispo é o chefe local da igreja e que tem muita autoridade, muita autoridade. Esse bispo, ele é titulado pela autoridade do bispo de Roma, que é o Papa, que não é o primus inter pares. O que é o primus inter pares? O primeiro entre os iguais. Heresia. Tá? O Papa não é o primeiro entre os iguais. O Papa é um bispo, sim. Só que ele é o Papa. Ele tem a autoridade de Pedro. Ele tem a autoridade petrina. Ele pode fazer moto própria a hora que ele quiser. O que é um moto próprio? Ele assina, sem mostrar para ninguém. Ele tem essa autoridade? Tem. Claro que ele tem um colégio cardinalício. E ele é doido. Tá? Vai escrever uma carta sobre fé e moral. Nem o Bruno faz isso. Imagina o Papa. Tem como tu olhar para ver se eu escrevi alguma bobagem? Claro que o Papa faz isso. Claro que o Papa tem os seus consultores teológicos. Claro que o Papa tem os cardeais que ele confia mais do que outros. Isso é normal. Tá? Agora, é interessante que, para a gente ir terminando, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas a igreja é muito política. O que vocês acham? A igreja é muito política? É. E tem que ser.
Porque imagina, gente, se não fosse uma atitude política, pegar um padre que está numa paróquia tal e colocar o padre numa paróquia tal. Tem que ser. O problema é a nossa concepção de política. A nossa concepção de política está completamente errada, equivocada. Política é a prática do bem em sociedade. Então, por exemplo, vamos colocar que em São Paulo tem uma paróquia de lugar rural. Deve ter. E aí você coloca o padre que era de uma paróquia da elite paulistana. Vai dar certo? Isso é o quê? Política. O bispo senta lá, o cardeal senta lá, com os bispos auxiliares, e fala assim, ó, esse padre aqui já está na paróquia lá há 6 anos, né? Então, a provisão dele está acabando. O que é provisão? É o tempo que o padre vai ficar lá. Você já foi em posse de padre? O padre assina. O padre tem direitos também, tá, gente? O padre da paróquia ele tem direitos e deveres. O bispo não pode fazer com o padre igual a bolinha de ping-pong, assim, ó, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Só se o padre cometer alguma coisa que está fora do script dele ali. Porque ele também tem deveres. O bispo pode tirar. Mas não pode tirar a hora que o bispo quiser. Se o padre está seguindo direitinho, tem prestação de conta, não fala besteira no altar, não faz nada de errado, o bispo não pode tirar o cara. Agora, vamos colocar que o padre fez um bom trabalho, mas passou o prazo de provisão dele. Esse prazo de provisão pode ser renovado? Pode. Tem padre aqui na minha diocese, hoje muito menos, né? Porque o bispo implantou uma rotatividade grande nos padres, que eu acho que é muito salutar, muito saudável. Mas eu tinha padre aqui que estava na paróquia há 30 anos, 20 anos. Acabou a provisão. Vai tirar esse padre que é de uma capela rural para um lugar de elite. Fala em um lugar, Nilson, para a gente brincar. Uma igreja rural para uma igreja de elite. Uma igreja rural e uma igreja de elite? O ano passado eu trabalhei num lugar perto de Araraquara e tinha algumas igrejas rurais lá no ao redor. E elite aí tem um monte aqui em São Paulo. Higienópolis. Então, de Araraquara para Higienópolis, imagina. É mudança grande. Aí o bispo fala assim, vamos colocar esse cara que ficou 6 anos lá na capela rural para a igreja lá de Higienópolis. Não vai dar certo. Entende? Por quê? A pregação do cara lá em Araraquara, a pastoral daquele cara lá de Araraquara é de um jeito. A pastoral do cara de Higienópolis é de outro jeito. O padre tem que ter o perfil da paróquia. Bruno, o padre é padre da igreja. Mas se a gente puder escolher, gente. As coisas não são escolhidas. São sim, gente. Até os evangelhos foram escolhidos. Imagina a escolha do padre. Entende? Eu quero que o padre... Tu não quer nada. Por quê? Porque a igreja não é uma democracia. Graças ao bom Deus. Porque se a igreja fosse uma democracia, imagina quantos impeachments de padre já tinha tido. Meu Deus do céu! Gente, eu lembro quando o Papa João Paulo II morreu e entrou o Bento XVI. Eu não gosto do Papa. O Papa tem uma cara muito sisuda. Gente, Bento XVI é um santo. Agora, eu gostava, os mais tradicionalistas, né? Eu gostava muito, nunca leram nada do Bento XVI. Achar Bento XVI tradicionalista é loucura, né?
Claro que a gente tem o cardeal Ratzinger escrevendo e a gente tem o Papa escrevendo. São coisas diferentes, são funções diferentes. Né? Eu gostava mais do Bento XVI, o Papa Francisco. Até ouvir que o Papa Francisco é comunista, a gente já ouviu. Não sabe nada da história do Papa, coitado. Ele saiu da Argentina justamente porque combatia a teologia da libertação que estava arraigada dentro dos jesuítas, da Argentina. Olha. Hoje até estava comentando no rádio que ele deu uma declaração lá para os jesuítas que tem gente lá que queria ver ele morto. Lógico. Ele bateu muito de frente com os jesuítas, muito, porque ele era o prior geral. Ele era o cara que mandava nos jesuítas. Né? E a ordem jesuíta, talvez uma ordem das mais sensacionais da história da igreja. Vocês sabem quantos papas jesuítas tem na história? 1. É o Francisco. Sabe por quê? Porque eles nunca precisaram ser papas para mandar na igreja. Sempre mandaram muito na igreja. Na história, a gente costuma dizer que era o Papa de Preto. Quem era o Papa de Preto? O prior dos jesuítas. Fica em Roma. Né? Então, sempre tiveram muita autoridade. Por quê? Porque eles estão na intelectualidade. Eles sempre foram reitores da PUC, das PUCs no mundo inteiro. Então, assim, tem muito poder. Só que o Francisco foi lá, ó, e bateu, principalmente na Argentina. Depois ele foi para Roma. Né? Então, assim, lutou muito, bateu muito de frente. E a frase foi assim, né? Ainda estou vivo, né? Para tristeza de alguns. É isso, minha gente. Essa é a igreja, né? Tem que ter, sim. Por exemplo, se a gente for para o nosso âmbito pastoral, né? Teve reunião do Conselho Administrativo da Paróquia, Conselho Consultivo da Paróquia, tá? Conselho de Economia da Paróquia. Nas paróquias de vocês tem isso? Tem. Na paróquia do mundo inteiro tem isso. Mas aqui na Diocese tem algumas que são bem interessantes, né? Eu preciso mudar a coordenação da catequese. Pensei nessa pessoa tal. Tem perfil? Primeiro, é catequista? Tem experiência em catequese? Gente, o que a gente mais vê, gente, é gente escrevendo sobre catequese, gente falando sobre catequese, gente pregando sobre catequese, gente ficando rica com a catequese e que nunca entrou numa sala de catequese da vida. Na vida. Não sabe o que é chegar sábado de manhã e dar aula de catequese de crisma para criança de 14 anos de idade. E é uma experiência que é uma experiência construída, não uma experiência vivida. É a experiência dos livros e não das mãos. Quando a experiência das mãos é iluminada pelos livros, é ótimo. Mas quando a experiência dos livros fica só na experiência dos livros, tem um abismo de diferença. Um abismo. E a gente vai parando por aqui, tá? Semana que vem a gente começa com esse camaradinho aqui, ó. Paulo e Pedro. Falar um pouquinho dos dois, tá? Mas